confesso que eu fiquei surpresa com o passe do Danilo no gol do Japão. Porque eu realmente não esperava isso do Danilo. Esse tipo de passe que é coisa... Vou falar a verdade aqui, tá? Coisa de juvenil. É coisa que não se faz. Uma das primeiras coisas quando você tá jogando de lateral, eu já joguei de lateral, é você aprender que esse passe pro meio não se dá. E ele tinha ali, principalmente, o corredor com o Ryan já puxando pra direita. Então ele poderia ter optado por esse passe mais longo que o Ryan chegaria, porque o Ryan já estava deslocando. E é um movimento natural, que a gente sempre vê acontecendo. Então era muito mais fácil, muito mais seguro ele fazer esse passe na lateral e não fez, e aí acabou dando a bola para esse contra-ataque do Japão, que o Casemiro não conseguiu pegar na corrida, e era algo que a gente já vinha levantando, né, Ricardinho, sobre esse correr para trás do Casemiro, que é algo problemático. Mas, ponto positivo, Martinelli e Gabriel Magalhães, acho que fizeram um excelente jogo. O seu voto na enquete, então, claro, é rumo ao Hexa agora ou calma, tá cedo? Calma, tá cedo. Calma, tá Tá cedo. cedo. Betão, boa tarde pra você. Agora é rumo ao Hexa ou não é? Boa tarde, Fragoso. Boa tarde, Ricardinho, Gil, todos que nos acompanham. Olha, o Brasil fez um bom primeiro tempo, no meu ponto de vista. O que a gente falava em alguns programas antecedentes a esse, que um detalhe poderia prejudicar o Brasil. O detalhe foi o erro do Danilo, né? Ele tinha uma lateral toda para carregar a bola, tentou sair pelo meio. Danilo, que tem uma boa construção de jogo, no meu ponto de vista, até por isso que ele joga ali, mas teve essa falha nesse gol. No primeiro tempo, o Brasil tentou pressionar alto a marcação na equipe do Japão e deu certo, porque o Japão começou a rifar muita bola. Quando tentou fazer uma pressão mais intermediária, o Japão conseguiu escapar, né? Detalhe do Vini Júnior, no primeiro tempo, o Vini Júnior não conseguiu pegar nenhuma bola de frente, a defesa da marcação do Japão estava muito boa. No segundo tempo, ele abaixa um pouquinho e aí ele começa a conseguir esse embate mano a mano e teve êxito em vários lances, né? O Japão fez uma linha de 5, né, isso tirando a amplitude. Daí, quando faltava 5 minutos para acabar o jogo, o Brasil usou a mesma tática que usou contra a Escócia. O que fez? Deu amplitude para os laterais. Tanto que Danilo e Douglas jogaram muito alto o tempo inteiro, e aí começou a ter as bolas lançadas na área. E assim, me dá esperança essa reação do Brasil, acho que foi muito positivo. O negativo foi os vacilos ali que teve no gol do Japão, mas me dá esperança para a sequência da competição. A galera tá falando aqui, tá votando na enquete, hein? Agora é rumo ao Hexa? Claro, embalamos 46%. Calma, tá cedo, 54%. Ricardo Martins, boa tarde pra você. Agora é rumo ao Hexa? Help me, help you. Calma, muita calma, Fragoso. Uma vitória arrancada ali nos minutos finais. Uma vitória importante que o Brasil mostrou, conseguiu se recuperar no jogo, depois de um primeiro gol que o Brasil toma, que é inacreditável. A primeira falha gigantesca do Danilo, a segunda falha gigantesca do Casemiro, e acho que o goleiro poderia ter feito coisa melhor. O Alisson? No chute do Ele japonês. não se aguenta, ele tem eu que não criticar concordo, o Alisson, não. ele não se aguenta. No chute do japonês, que foi de Nova York, e a bola entrou lá em Houston. Foi Acho forte que poderia no ter cantinho, feito. Ricardo Martins. Acho que poderia ter feito coisa melhor, mas o importante é que o Brasil conseguiu se recuperar, empata o jogo por muito pouco, não vira logo na sequência com uma defesaça do motoqueiro, ele espalma, a bola vai na trave. Quem que é o motoqueiro? É o goleiro do Japão. Mas por que motoqueiro? Qual é o nome dele? Suzuki? Então, aí ele dá a bola, ela vai na trave, o Brasil continua insistindo, persistindo e encontrou o gol. Segundo gol, num passe fantástico do Bruno pro Martinelli, mas tudo começa numa pressão de bola do Ryan. O Ryan pressiona a bola, ganha a bola junto com o Endrick, e aí o Bruno poderia até chutar no gol. Mas como eu disse aqui, e eu tô tranquilo para falar do Bruno, porque há muito tempo eu digo que o Bruno é o melhor jogador brasileiro em atividade no futebol mundial, ele tem jogado muito essa Copa do Mundo. Melhor jogador brasileiro em atividade no mundo. Para mim, não é de hoje que eu falo, não. Só puxar aí os programas, mesmo com ele machucado. E o que ele fez hoje, o passe que ele deu pro Martinelli hoje, vou falar uma coisa para você. Haja tranquilidade. É passe de jogador diferente. Podia ter chutado no gol. Ele viu o companheiro melhor posicionado e fez o passe. Ganhamos. Eu não sei, não. Paquetá contundido. Casemiro tem que ver. Casemiro contundido. A gente vai ter que entender esse meio campo, vai ter que entender, né? como é que vai ser. Agora sim, fez o gol, maravilha, beleza, gol de cabeça, a Casemiro não dá. Esse ponto chama atenção porque a gente até brincava na redação aqui da TNT do seguinte, né? De vilão a herói, porque o Casemiro acaba sofrendo ali com a marcação, toma um cartão amarelo no comecinho do jogo. 15 minutos. 15 minutos de partida, ele toma um cartão amarelo dando um carrinho na entrada da área atrasado, e isso compromete o lance do gol
justamente porque ele não consegue dar um bote mais forte na jogada, Betão. Assim, me chama muita atenção, até pela experiência de campo, o gestual do jogador, né? E quando você vê o Casemiro tentando fazer um giro do corpo para correr atrás da bola, ele tem muita dificuldade. Eu, é claro, falando sem conhecimento, sem ter conhecimento de causa, né? Mas eu acredito que ele deve estar com algum problema de joelho, alguma coisa que deve estar incomodando ele, porque não é de hoje que ele faz isso. Nas 3 partidas, sempre quando teve necessidade de fazer o giro rápido, ele sempre dá uma volta para depois começar a embalar, correr atrás do jogador adversário. E aí já foi. Se você precisa dar o arranque de balsa, porque o arranque da balsa lá demora para sair, depois Demora ela vai pra embora. sair. No futebol, meio segundo, 1 segundo, então, É muito, o suficiente pro japonês ainda mais parar desse dentro do nível, gol. futebol desse É isso. nível. E a gente debatia na sexta-feira, aqui no Radar do Hexa, isso também. O Casemiro era o único ponto de debate, de fato, no time. Era o único nome que a gente virava e falava assim, esse nome aqui a gente ainda tá inseguro depois da primeira fase. E quando subir um degrauzinho, talvez ele não consiga ser tão seguro como foi, por exemplo, contra a Escócia. O Japão é um degrau mais alto do que a Escócia, muito mais alto do que Haiti e tá na mesma prateleira do Japão. Marrocos. De Marrocos, Eu perdão. acho que o Marrocos está um pouquinho acima Tem um do pouquinho Japão mais ainda. de É isso, individualidade, olha perfeito. lá, né? Mas assim, prateleira mesmo, eu não consigo colocar Marrocos O Ja- acima do Japão, o nem Japão- o inverso. O Japão é um time muito bem organizado, né? É. Agora ficou muito claro. O Brasil sente o gol quando toma o gol, mas consegue voltar para o jogo. Depois que o Japão tomou o gol, eles tiveram muita dificuldade para jogar. Eles sentiram muito o gol de empate. Repito, o Brasil só não vira na sequência porque o Suzuki dá um tapa na bola numa finalização espetacular do Vini Júnior. Ela vai na trave. O Brasil era para ter conseguido a virada logo depois que empata o jogo. O segundo Mas o tempo importante é é muito isso. bom. O importante é você vencer. É. Achei com ousadia a troca do treinador, quando ele tira o Paquetá e coloca o Endrick para jogar. Achei que ele foi ousado. Gosto. E o técnico Gosto. japonês, inclusive, passa a fazer substituições nas quais ele dá uma resposta mais defensiva. Ele retranca, né, né? Gil? Ele tira os 2 meias ofensivos, que estavam jogando mais de alas, né? Coloca um lateral e um zagueiro. Então, claramente... Ele chama o Brasil. Pelote foi bem. E na minha concepção, inclusive, primeiro tempo, o Brasil tem muita dificuldade para entender como furar o sistema defensivo do Japão e arrisca poucos cruzamentos. Que é algo que a seleção japonesa sofreu contra a Holanda, contra a Suécia quase toma o gol num cruzamento na área também para tomar a virada. Dava para ter usado mais. E o segundo hoje- tempo mostrou isso. E hoje a gente tem um lance, né? Antes do gol do Casemiro, o próprio Casemiro quase faz um gol. Antes dele fazer o gol de empate, uma bola aérea também, que bate no peito do zagueiro, o goleiro pega. Agora, eu posso pedir para os colegas serem E tem honestos. um outro passe do Danilo, um cruzamento do Danilo na cabeça, acho que do Bruno Guimarães. O goleiro defende. Que o goleiro isso aí. defende. A bola aérea era um problema e o Brasil não usou no primeiro tempo. Eu- Quando passou a usar no segundo, Eu já conheço bem os amigos, eu sei que todos vocês serão. Vocês teriam tirado o Casemiro no intervalo? Sim. Teria. Teria. Pelo correr pra trás, né? Até não só pelo Por isso correr que eu pra amo trás, mas vocês. por estar amarelado, né? Porque depois Tem essa condição também. fez o gol, eu não teria tirado. Eu acho que 95% de quem gosta de futebol, quem ama o futebol e que conhece futebol, teria tirado o Casemiro. Mas agora que nós subimos um degrau, vamos combinar. Subimos um degrau. Contra Marrocos, na minha opinião, mesma prateleira, empatamos. Aí enfrentamos Haiti e Escócia, degraus abaixo. O Brasil venceu sem fazer muito esforço. Pega um Japão organizado, que havia vencido a seleção brasileira, havia vencido a Inglaterra nos amistosos preparatórios, empatou com a Holanda, empatou com a Suécia, goleou a Tunísia. O Brasil subiu um degrauzinho na brincadeira. Nessa que a gente subiu um degrau, se o Casemiro não se machucou, o Casemiro tem condições de jogar as quartas de final, é titular ou é hora de pensar em mexer? Conhecendo a metodologia do Ancelotti, ele não mexe. Não vamos falar do Ancelotti ainda. Vamos falar como se nós fôssemos os aqui. treinadores aqui. Eu mexeria, sem ressentimento nenhum, né? Eu acho que assim, o nível do enfrentamento pode ser Costa do Marfim ou Noruega. Talvez coletivamente o Japão é melhor que os dois, porém tem individualidades tanto na Noruega, tanto na Costa do Marfim, que pode preencher ainda mais esse meio campo com vigor físico, com qualidade técnica, e aí você vai precisar de cara que está inteiro, né? Que está com movimentação e talvez fisicamente, como eu falei, o Casemiro tecnicamente ele entrega muito. Você vê os passes que ele dá, ele tem qualidade técnica, mas fisicamente você vê que fica abaixo, fica um tom abaixo dos demais, né? Então eu faria essa alteração. E só para pegar um gancho do que você falou sobre a questão da organização do Japão, que você estava comentando, como que neutralizou ali no primeiro tempo, que o Brasil teve dificuldade. Eu acho que a ideia de jogo inicial do Brasil, eu acho que foi um pouco errada. Que o Brasil, o que ele fez? Pesou a última linha do Japão, o Japão estava com uma linha de 5, e o Brasil colocou todo mundo na última linha. E para o zagueiro isso é
uma beleza, porque tá tudo espelhado ali, então fica fácil de neutralizar. Aí a partir do momento, como eu falei, que o Vini Júnior ele abaixa um pouquinho, sai lá de cima da defesa, quando o Ryan baixa para jogar e começa a enfrentar a defesa do Japão de frente, e aí faz toda a diferença, porque a defesa, a última linha não sabe se pressiona, se mantém lá atrás, eu acho que deu muito certo essa alternância. Vou pedir para a produção colocar, inclusive, aqui no chat a enquete, tá? Agora a Rumo ao Hexa deu para ver que ficou no empate técnico. Claro, embalamos 47%, Calma tá cedo 53%. O torcedor tá pé no chão. Mas eu quero saber em relação ao Casemiro, que é o ponto de debate, que tem sido o ponto de debate, inclusive, na escalação titular do Brasil. Coloca uma enquete aí no YouTube pra galera votar, eu vou ler alguns comentários aqui também. Se o Casemiro, tendo condições, deve seguir como titular ou é hora de repensar o Casemiro na titularidade? Porque, Ricardinho, você já teria tirado o Casemiro não só o Casemiro, agora, você já teria tirado antes, o né? O Casemiro não seria nem titular. Não seria na sua Da seleção. minha seleção desde o primeiro jogo. E depois dos 45 minutos que ele faz contra o Marrocos, teria saído. Claro que agora, depois do gol, né? É difícil de falar, tal e coisa e tal. Mas Casemiro, para mim, estaria no máximo no elenco da seleção brasileira, mas não como titular. Gil? É, só explicar porque eu teria substituído o Casemiro no intervalo pela configuração também de jogo, né? Que a gente já esperava exatamente que o Japão recuaria ainda mais as linhas e sairia através do contra-ataque. Então, com o jogador amarelado e depois da volta do intervalo, ainda tem o amarelo para o Danilo. Então, 2 jogadores de recomposição defensiva importantes amarelados. Ele arriscou bastante, o Danilo, inclusive, continuou em campo, jogou os 90 minutos. Então, o Ancelotti, hoje, ele arrisca bastante e acaba dando certo as apostas que ele faz, mas foram apostas que a gente pode discutir, né? A entrada do Martinelli é algo que a gente também não... No momento ali, Ricardinho, a gente discutia, a gente não entendeu muito, né? Eu falei, acho que o Martinelli vai jogar por dentro, porque é a única justificativa, que é algo que muitas vezes ele não costuma fazer, por exemplo, no Arsenal. Ele ou joga na esquerda e em alguns momentos jogou na direita quando o Saka esteve machucado. Então, ele tem feito algumas substituições, algumas apostas que ele pode pagar caro por elas e pode ser bastante questionado por elas. Hoje deu certo. Por exemplo, contra a Noruega, a gente se salvou muito na bola aérea hoje. A gente tentou muito bola aérea e um dos gols através de bola aérea. Contra a Noruega, gente, os 2 zagueiros têm mais de 1,90. Não vai dar. Se a Noruega passar, né? Eu acho que passa, tá? Mas mesmo que seja a Costa do Marfim, também é um time de estatura maior. Então, hoje a gente atuou contra uma seleção que fisicamente é inferior. Tanto que eles giram muito a bola para eles não entrarem em combate físico. Então, eles fazem a bola girar para não entrar em combate físico. E, para mim, acho que o Casemiro realmente tem que ser substituído por conta desse correr para trás, que pode ser uma configuração de jogo tanto contra a Noruega quanto contra a Costa do Marfim. E a quem vem? substituição aí tem que ser hoje o Fabinho. Não tem muito segredo. Ali atrás eu queria muito o Danilo Santos. Vai depender do Paquetá, né? Mas aí você vai mexer... talvez você tenha que fazer as duas. Só que aí você vai mexer num posicionamento de um cara que tá arrebentando. O Danilo tá jogando Guimarães. mais à frente, né? Não. O Danilo Santos tem jogado mais à frente. Mas o Ricardinho colocaria o Bruno... O Bruno de primeiro. O Bruno de primeiro. Só que não dá, irmão. Com a bola que ele tá jogando, deixa ele ali... Ou senão pergunta pra ele, você quer jogar do quê? Professor, eu tava pensando aqui... O Fabinho não deu pista nenhuma, por exemplo, parece que tá bem. Não Contra dá pra Marrocos confiar. ele foi bem, né? Foi bem. Ou chega pro Bruno Guimarães e fala assim, tudo bem, Bruno? Tudo bem. Bela Copa, hein? Muito obrigado, professor. Eu tava aqui pensando em mudar. Você quer jogar onde? Se eu quero jogar na do Vini. Pô, só aí que não vai dar, irmão. As outras todas eu posso te colocar, inclusive no gol, se você quiser. Mas eu tô pensando em te colocar como primeiro volante. O que você acha? Deixa onde eu tô, professor. Tá bom. Deixa onde eu tô. Deixa ele quietinho ali. Aí põe o Fabinho. Cara, assim, pensando aqui com o Paquetá fora, eu não sei não se ele não vai de Martinelli ali, viu? Vamos ver. Eu não sei se não vai de Martinelli. Olha só, temos... E o Neymar, será que tá feliz? Depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Temos Vitor Sérgio Rodrigues, direto dos Estados Unidos, para bater um papo com a gente. VS, traz um pouquinho da emoção do estádio, do ambiente, como foi o primeiro tempo em relação ao ambiente também do torcedor brasileiro. E eu quero entender de você que tá aí, que tá sentindo o cheiro da informação, que tá convivendo com o ambiente da seleção brasileira e o ambiente da imprensa internacional, se de alguma maneira você acha que a declaração sobre o Brasil não ser mais o mesmo pode ter impactado nessa vitória e nessa performance da seleção brasileira diante do Japão. VS, seja bem-vindo.
Boa tarde todo mundo ligado aqui em mais um Radar do Hexa. O Radar do Hexa segue vivo, né? Porque esse programa, Radar do Hexa, é um nome corajoso, né? Porque se a gente tiver que vir aqui depois de um jogo não muito feliz, vai ter que mudar o nome do programa. Então o nome do programa continua vivendo, continua vivo, o Radar do Hexa. A gente tá nessa caminhada. Eu acho que não, cara. Acho que o Ancelotti foi perguntado sobre isso ontem. Eu acho que não, até porque o que o jogador do Japão falou, todos nós concordamos, né? Então eu não acho que isso tenha impactado, não. E a verdade é que o Japão estava otimista em classificar e era justificado o otimismo deles, né? Fizeram um jogo duríssimo. O Brasil teve que suar muito para poder se classificar, teve que virar um jogo. Só para você ter uma ideia, de 1950 que você não tem um mata-mata, uma virada com um time perdendo no intervalo e virando no tempo normal. Então, assim, foi muito importante o que o Brasil fez hoje e foi muito custoso, né? Um jogo muito, muito pegado, um jogo muito nervoso, um jogo muito tenso e que só mostra que, de fato, o Brasil precisa melhorar muito para ser campeão, para ser hexacampeão. Acho que está muito claro hoje que o Brasil ainda precisa melhorar. A gente vinha falando de melhoras nos 3 jogos seguidos. Hoje não foi uma melhora, hoje foi no máximo igual ou pior, né? E mesmo assim o Brasil saiu vencedor. A gente falava mais cedo. Mas, VS, deixa eu te interromper no Convocados. VS, eu quero entender o seguinte. Você esperava que o Brasil fosse fazer com o Japão o que fez contra a Escócia e o Haiti? Será que aí a gente não está cobrando demais o Brasil criar tudo que criou contra um Japão tão organizado como fez contra a Escócia e Haiti? Não, eu não esperava que fosse a mesma dominância, mas a execução do Brasil fosse bem feita e acho que hoje não funcionou a execução do que o Brasil queria. Nesse sentido, o Brasil coletivamente teve uma partida pior do que as anteriores, né? E lógico que o Japão iria oferecer mais oposição do que Haiti e do que Escócia, mas acho que hoje o Brasil teve uma execução muito complicada, uma saída de bola muito ruim, muito ruim. O Brasil no campo de ataque foi muito mais parado, muito mais estático. Não dá para falar que o calor foi um fator aqui, porque o estádio era coberto e a temperatura dentro do estádio estava excelente. Então, assim, o Brasil hoje, ele funcionou menos do que, mesmo pontuando aí a fragilidade dos adversários anteriores, eu acho que a execução do Brasil foi pior, mas tem o lado positivo que o Brasil conseguiu arrancar uma vitória, conseguiu virar um jogo e que nas outras vezes, quando o Brasil teve ali um momento de erro, um momento de dificuldade, o Brasil acabou não conseguindo virar. Dessa vez arrancou uma virada com o gol de empate do Casemiro e depois com o gol da virada do Martinelli logo no finzinho do jogo. Eu não tô muito com o VS nessa não, Gil. Mas sabe qual que é o problema, ô Fragoso? A gente tem o pensamento de ser campeão. A gente quer ser campeão. Quem quer ser campeão não pode passar esse sufoco diante do Japão. Mas não foi Essa é a verdade, foi sufoco. Não, o Japão não sufocou a seleção brasileira. Mas a gente quase levou esse jogo pra prorrogação. Esse jogo facilmente poderia ter ido pra prorrogação, penalidades. E aí penalidades é uma caixinha de surpresa. Não, Gil, tudo bem. O que eu quero dizer é que o Brasil não tomou um sufoco de ser amassado pelo Japão. Mas isso pra não mim, aconteceu. sufoco... Não. Ser amassado é uma coisa, a gente não foi amassado. Beleza. Pra mim, sufoco é quando você tem risco de eliminação. Mas e a gente teve risco de eliminação, sim. Porque se a gente pensar daqui pra frente, se a gente jogar a bola que jogou hoje, cometer os mesmos erros que a gente cometeu contra a Noruega, contra uma Inglaterra, contra uma Argentina, é taca. É isso que a gente tá pensando. Porque se a gente começar a normalizar o que aconteceu nos 25 primeiros minutos contra Marrocos, o que aconteceu hoje contra o Japão, a gente com dificuldade pra ganhar esse jogo. Mas a Argentina vai jogar com a seleção brasileira como o Japão jogou? Não interessa. A Noruega vai jogar como o Japão jogou? Não vai, mas vai... O Japão jogou muito fechado. Mas são times diferentes. A gente também vai ter dificuldade. Marrocos não jogou fechado e a gente teve dificuldade. Não é em relação à configuração de jogo, Fragoso. Porque a gente teve 2 extremos. Marrocos também não jogou fechado e impôs muita dificuldade pro Brasil. E o Brasil deu alguns passinhos de evolução. Mas eu acho que talvez a gente esteja cobrando mais do que deveria, porque o Brasil... O quanto a gente evoluiu ou o quanto a gente pegou o adversário fragilizado? Gil, o Brasil Será que foi uma grande evolução contra mesmo? um Japão fechado, fazendo o primeiro tempo ruim, segundo tempo de superação e entendendo mas o Japão é uma grande seleção. Taticamente. Gente, me desculpa. O Japão... Ricardinho, o Japão é essa bola toda?
O Japão é uma seleção organizada. O Japão é uma seleção organizada. O Japão é uma seleção que Mas é bateu o Brasil, candidata? Chegou bateu a como Inglaterra. candidata a título? Claro que não. Não, claro que não. disso. Agora, será que a gente não está olhando para a seleção japonesa de uma maneira também muito menor do que deveria? A seleção japonesa conseguiu uma vencer seleção- a É Inglaterra. uma não é seleção isso, não. mediana, gente. Não tá na primeira prateleira. Ou tá? PS. Eu tô avaliando como uma seleção forte que exigiu da gente virar esse jogo. O que eu quis dizer é que dentro do nosso sistema, eu acho que a gente executou mal o que a gente se propõe a fazer. Mas a gente no não segundo conseguiu tempo não encaixar a conseguiu marcação achar alta. uma solução interessante para o jogo que estava difícil? Conseguiu, mas é que eu digo a gente não conseguiu executar o que a gente queria. A gente não encaixou marcação alta, nossa marcação alta não foi efetiva. A gente teve uma saída de bola muito ruim praticamente o jogo todo. Então, assim, e quando o Japão esperou o Brasil, faltou o Brasil um pouco de criatividade. Hoje é uma partida abaixo do Cunha, hoje é uma partida ruim para mim do Casemiro, apesar do gol. Hoje é uma partida que o Ryan demorou a se soltar, foi se soltar no segundo tempo. O Vinícius hoje, muito aberto na ponta. Acho que esse não é o jogo do Vinícius. Acho que esse Vinícius colado na linha lateral para receber a bola com 2 em cima dele é o que explora menos o Vinícius. Então, assim, acho que hoje a execução do Brasil não foi boa. Mas o Brasil estava enfrentando um time muito bem ajustado. Eu acho que a seleção do Japão, ela estava confiante em conseguir eliminar o Brasil. E acho que teve possibilidade disso, teve a chance de colocar isso em perspectiva, apesar de não ter tido nenhuma chance clara, mas levou o jogo 1-0 para o intervalo. Então, eu acho que a seleção japonesa ela é uma boa seleção e acho que o Brasil hoje executou mal o que ele queria. Nesse balanço, eu acho que fica positivo o Brasil ter conseguido virar o jogo. Eu acho que fica muito positivo, até porque a gente vinha falando que nas eliminações anteriores o Brasil não conseguiu resistir, não conseguiu voltar de erros. O Brasil não fazia um ótimo primeiro tempo, aquele saída errada do gol do Júlio César lá em 2010, o Brasil não conseguiu voltar para o jogo. O Brasil demorou muito a voltar para o jogo depois do 2-0 da Bélgica, tomou um nó no primeiro tempo, foi encaixar no jogo na reta final. E o Brasil, contra a Croácia, passou o primeiro tempo com dificuldade de entender o que a Croácia queria fazer, jogou, 40 minutos fora, foi entrar no jogo já na reta final do primeiro tempo, fez 1-0 e depois deu um vacilo, aí é um pouco diferente, né? O erro veio depois do gol do Brasil. Então, assim, acho que dessa vez tem como isso de mérito do Brasil ter errado no primeiro gol, do Brasil ter conseguido não sofrer, não resistir bem e ainda ter ido buscar uma virada. Mas a execução do Brasil, eu acho que foi uma execução abaixo do que ele se propõe a fazer, do que ele quer como sistema, como ideia. A leitura que eu faço é assim, nós como brasileiros, a gente tem muita visão ainda das estrelas, né? Pô, o Brasil é o penta, a camisa pesa, só que se a gente for analisar historicamente, o que está acontecendo? Tem outras seleções que já atingiram o nível da seleção brasileira nesses últimos tempos, né? Você coloca aí em questão de favoritismo, você coloca a França, você coloca a Argentina, que talvez até pouco tempo atrás o Brasil era soberano. As seleções que eram pequenas, tidas como pequenas, subiram para o nível médio, né? Então isso cria uma dificuldade para as seleções que estão na ponta, né? O que eu faço uma análise dessa Copa do Mundo? Quando foi jogar contra o Marrocos, muita gente falava, pô, Brasil e Marrocos, Brasil não pode sofrer contra o Marrocos. Eu achava uma loucura quem falava isso. Não, é um absurdo o Brasil sofrer contra o Marrocos. Só que o Marrocos utilizou de um esquema tático, preenchendo o meio do campo, que acabou, naqueles 15 minutos, sendo um pânico pro Brasil. Fora a qualidade técnica Fora a qualidade técnica da seleção do Marrocos. grande. E na última Copa do Mundo, o Marrocos é um semifinalista. Ponto. Aí a seleção do Japão. Óbvio que não se compara tecnicamente, colocar jogador por jogador, você não vai comparar os jogadores da seleção do Japão contra a seleção brasileira. Mas é uma seleção que teve um salto, né, coletivo, um salto de estrutura muito grande, né? Então, assim, eu entendo a Giovana falando sobre assim, o Brasil ter tido a dificuldade, entendo o VS falando sobre a questão que o Brasil não conseguiu ter a mesma execução do jogo coletivo. Porém, eu faço uma visão do outro lado. Será que o Brasil não conseguiu ter êxito pela qualidade da organização do Japão? Porque Eu o Japão também coloca vejo uma dessa linha forma. de 5, né? Dificulta muito o jogo do Brasil. Às vezes o Cunha tentava preencher o meio do campo, só que não tinha espaço para trabalhar. É claro que o Brasil poderia ter oferecido
uma melhor qualidade no jogo, mas eu acredito muito a organização e a dificuldade que a seleção japonesa impôs para o Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil pode evoluir. Eu concordo que o Brasil pode evoluir taticamente, tecnicamente. O VS vai mudar de posição, já já a gente traz o VS de volta, tá? Mas eu não consigo olhar para a seleção japonesa vendo um Brasil que chega de um ciclo no qual fez a pior campanha da sua história, 4 técnicos diferentes, quase 100 jogadores testados. Recentemente, com o próprio Carlo Ancelotti, empatou com a Tunísia. O time titular, de fato, que o Carlo Ancelotti tinha em mente, venceu o Panamá por 2-1 magrinho, depois mudou todo mundo. O Brasil goleou, é verdade. Quando a gente vê o confronto, por exemplo, diante de Marrocos, o Brasil jogou pior do que Marrocos. E olhando para o todo, Betão, eu sei, Gil, que a gente quer ser campeão de novo, e todo mundo quer, mas eu vejo a seleção brasileira hoje precisando sonhar em voltar a uma semifinal primeiro. É um passo de cada vez. Mas eu ia falar isso. Tudo bem, se você acha que esse é o nosso papel, que realmente ok pra gente nesse momento sofrer contra o Japão, é você me dizer que a gente acho que a gente sofreu. Entendeu o que eu quero dizer? Tudo bem. Mas aceitar o que aconteceu hoje, a gente fazer um gol no último minuto da prorrogação pra vencer o Japão, é aceitar que a gente não tem condição de ser campeão.